Fala pessoal, professor Leandro Ravielli, boa noite para vocês. Nós vamos começar mais uma aula da nossa maratona, tá? Maratona de questões FCC, somente para a banca FCC, né? Então nós já estamos na quarta aula. Nós vamos hoje trabalhar com três assuntos, tá? Nós vamos trabalhar com créditos adicionais, princípios orçamentários e ciclo orçamentário. Claro que tudo nem todos os tópicos de cada assunto serão abordados nas questões. Por quê? Porque eu estou trazendo as últimas questões da banca FCC e, pelos assuntos de hoje, são assuntos que a FCC cobra um pouco menos. Então, ciclo orçamentário, a FCC não cobra tanto quanto receita e despesa, lei de responsabilidade fiscal, instrumento de planejamento. Princípios, a FCC já costuma cobrar um pouco mais, e eu trouxe algumas questões em que numa só questão a gente consegue matar 5 princípios. Então, a FCC tem boas questões de princípios, por quê? Porque com 2, 3 questões você faz uma revisão geral do conteúdo. Tá? E créditos adicionais é outro assunto que é muito tranquilo. A FCC sempre coloca uma questão na prova dela. Tivemos já questão de créditos adicionais em provas de 2022 e vocês vão ver, gente. A aula de hoje ela é muito tranquila. Esses três assuntos para a FCC são assuntos extremamente tranquilos. Vocês não vão ter grandes dificuldades, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar primeiro com esses três assuntos, tá? Nós estamos na quarta aula da maratona. Lembrando que todas as outras aulas estão disponibilizadas aí, né? Aqui no canal do YouTube, na nossa playlist da FCC. Para quem está fazendo o concurso da Sebrasp, da FGV, você vai lá no canal e procura a playlist da banca, que você vai ver dezenas de vídeos só com questões daquela banca. E a gente está trabalhando aqui somente com questões FCC, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula 4 e o nosso primeiro bloco, qual é o assunto? Nós vamos começar trabalhando com créditos adicionais. E como a gente está trabalhando naquele esquema de teoria em questão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão rápida, lembrando que o nosso curso é maratona, reta final, a gente está fazendo teoria em questões, então eu vou dar uma pincelada rápida, um resumão para quem já está afiado, para quem já está com o edital aberto, ou para quem já está com algum TRT no gatilho, né? Que a FCC está pegando todos os TRTs aí, para não dizer quase todos. Tá bom? Então vamos dar uma rápida pincelada em créditos adicionais e aí a gente já passa para um bloco de questões. E é assim que a gente vai fazer com os três assuntos, tá? A aula de hoje tem esses três assuntos. Então a gente vai começar falando de créditos ordinários e alterações orçamentárias. Professor, eu nunca entendi a diferença entre créditos ordinários e créditos adicionais. Você primeiro precisa entender o conceito mais amplo. O conceito mais amplo, a gente tem crédito orçamentário. Crédito orçamentário é gênero. E aí nós temos os créditos ordinários, que são aqueles que já nascem com o orçamento, ou seja, já nascem na lua. E nós temos os créditos adicionais, que são aqueles instrumentos retificadores do orçamento. Então, tudo aquilo que retifica o orçamento durante a execução do orçamento, né? Tudo aquilo que acontece entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o período da execução, aquilo que retifica o orçamento é chamado de crédito adicional, tá bom? Então, aqui eu trago um panorama geral, olha só. Créditos orçamentários é gênero, e aí eu tenho os créditos ordinários, e aí você vai anotar, são aqueles que já constam na LOA, que já constam onde? No orçamento. E nós temos os créditos adicionais. Mas se pegarmos as definições do Manual Técnico de Orçamento, se a gente pegar como base o Manual Técnico de Orçamento, daqui a pouco eu vou puxar uma dica sobre MTO e MCASP, qual é o que a FCC mais cobra, tá bom? Que vai servir já para as próximas aulas. Se tomarmos como base o Manual Técnico de Orçamento, o MTO, nós temos como gênero a alteração orçamentária e como espécie nós temos créditos adicionais, a reabertura de créditos adicionais. Lembrando que a gente vai ver que nem todos os créditos adicionais podem ser reabertos de um ano para o outro, né? Vou lembrar isso aqui quando a gente passar e falar sobre créditos especiais e extraordinários. E nós temos outras alterações orçamentárias.
Essas outras alterações orçamentárias é qualquer retificação no orçamento que não se enquadre como crédito adicional. Então, veja, eu estou pegando uma definição mais aprofundada, que é retirada do Manual Técnico de Orçamento. E já adianto para vocês que a FCC ela não costuma cobrar essa parte do Manual Técnico. Tá? A FCC ela não costuma cobrar o MTO, ela costuma cobrar mais o MCASP. Ela até cobra, mas com uma quantidade bem menor, né? Com a regularidade bem menor. Então, nós temos que levar em conta a definição geral. Qual é a definição geral? Foi o que eu acabei de mostrar. Crédito orçamentário, gênero. Crédito ordinário, aquele que nasce com o orçamento. Crédito adicional é aquele que retifica o orçamento inicialmente. O manual técnico já chama como gênero alterações orçamentárias. O que é alteração orçamentária? É tudo aquilo que altera o orçamento. Para o MTO, o que é que altera o orçamento? Crédito adicional, a reabertura de um crédito adicional, que não são todos, tá? E outras alterações orçamentárias. Lembrando que essas outras aqui, você vai anotar, não são créditos adicionais. Não são créditos adicionais. Então, outras alterações orçamentárias é outro tipo de alteração no orçamento, mas que essa alteração não se caracteriza como crédito adicional. Então, veja, outras alterações orçamentárias é um tipo de alteração orçamentária? Sim. É um tipo de crédito adicional? Não. Eu já coloquei em bolinha aí para você saber que uma bolinha não está dentro da outra, né? Somente os tipos estão dentro da espécie. Muito cuidado com isso, tá? E aí eu tenho que também trazer algumas dicas para vocês, normas gerais da Lei 4.320. Quando falamos de créditos adicionais, a gente vai ter como base, claro, a nossa Lei 4.320. É ela que traz a maioria das definições que a gente precisa para a aula de hoje, tá bom? O ato que vai abrir o crédito, ele precisa dizer o quê? A importância, você vai anotar aí, ó, quanto. Vale, professor, eu achava que a importância era para dizer, esse é muito importante por isso. Não, a importância é quanto. Qual é o valor? Qual é a quantia daquele crédito adicional? Ele tem que dizer qual é a espécie do crédito. A gente vai já ver quais são as espécies de crédito adicional, né? Que nós temos 3 tipos. E ele precisa dizer também qual é a classificação da despesa que aquele crédito está abrindo. Eu estou abrindo um crédito suplementar, eu estou abrindo um crédito especial para determinado tipo de despesa e eu tenho que trazer toda a classificação daquela despesa para aquele órgão, para aquela unidade, qual é o valor e qual é o tipo de crédito. Então, a Lei 4.320 ela já exige que o ato que vai abrir o crédito adicional, daqui a pouco a gente vai ver que ato é esse. Para cada tipo de crédito, pode ter um tipo de ato diferente, tá bom? E o que é que ele tem que trazer dentro daquele ato, tá bom? E aí a gente tem um panorama geral. Quais são os 3 tipos de créditos adicionais? Isso que vocês já estão cansados de saber. E as bancas estão cansadas de cobrar e elas não vão deixar de cobrar. É assunto recorrente na prova e é assunto que você vai trabalhar no seu dia a dia, você que vai trabalhar em área administrativa de tribunal, por exemplo, né? Nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Nós temos os créditos suplementares, que são aqueles destinados a quê? A reforço de dotação. Ou seja, já existe dotação no orçamento. A lei orçamentária anual ela já pode nascer com autorização para crédito suplementar. E a gente vai ver que isso aqui tem relação com o princípio da exclusividade daqui a pouco. Então, os créditos suplementares são destinados para reforço de dotação. É para aquelas situações em que a LOA trouxe um valor de X e eu vou precisar de X mais Y. Então, já existe uma dotação, eu vou precisar de um reforço. Os créditos especiais são para aqueles casos em que o governo, em que a administração pública precisa realizar uma nova despesa, só que aquela despesa não tinha dotação na LOA. Não existe dotação orçamentária específica no orçamento. Então, para isso, eu tenho que abrir um crédito adicional, mas não um suplementar. Aqui eu tenho que abrir um especial. E o crédito extraordinário é aquele caso para despesas imprevisíveis e urgentes, como nos casos de guerra, comoção interna e calamidade pública, né? Vocês bem sabem que no ano de 2020 e 2021, só o que tivemos aí foi abertura de crédito extraordinário por conta do período de calamidade, né? Covid-19. Então, assim, panorama geral, quais são os 3 tipos? Suplementares, especiais e extraordinários.
Suplementares, reforçar uma dotação que já está no orçamento, né? É aquilo que já estava no orçamento, mas foi insuficientemente dotado. Especial é para uma despesa nova que não estava no orçamento e extraordinário para situações imprevisíveis e urgentes, como nos casos de guerra, calamidade pública ou comoção interna. E agora a gente vai passar para as especificidades de cada tipo. Nós começamos com suplementares e a gente já vai trazer as características daqui dos suplementares. Vamos lá. Primeiro, qual é a finalidade dos créditos suplementares? Para que é que eles servem? Para reforçar uma dotação. Lembrando que essa dotação já está na Lua. Ela já nasce na Lua. É justamente uma exceção ao princípio da exclusividade. A lei do orçamento, a gente vai ver que ela não pode trazer nada que não seja receita e despesa. Nada estranho a receita e despesa pode aparecer no orçamento. A não ser a autorização para abertura de crédito suplementar. Então, a abertura de crédito suplementar é uma exceção ao princípio da exclusividade. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje, tá? Então, ele é destinado para reforço de dotação. Doutrinariamente, nós temos, né, várias passagens, vários livros, várias frases que têm cara de prova. Então, estou trazendo as características que já apareceram nas provas e vão continuar aparecendo. Os créditos suplementares, eles refletem uma falha na programação. Haja vista que a gente teve uma dotação na Lua, mas a gente notou que durante o exercício ela foi insuficientemente dotada. Veja que é uma falha na programação. Ninguém coloca dotação a menor já de propósito. Ah, vou colocar a menor porque depois eu vou abrir um crédito de qualquer forma. Não. É de fato uma falha na programação. Aquela dotação não foi suficiente. Foi pensado na elaboração do orçamento que seria, mas durante a execução do orçamento a gente viu que não foi. Então é uma falha na programação. Estão diretamente relacionados com o orçamento. Por quê? Porque elas reforçam ou suplementam dotações que já estavam no orçamento. Então, os créditos suplementares, eles estão totalmente vinculados à LOA. Tanto que a LOA, ela já nasce com um artigo lá dizendo: fica o poder executivo e os demais poderes autorizados a abrir crédito suplementar no valor de até 20% da dotação já pré-determinada, pré-autorizada. Então, daquela dotação já autorizada, se é 1 milhão, se ele disser que fica o poder autorizado a abrir crédito suplementar em até 20% a mais, então ele já tem pré-determinado ali 1 milhão mais 200 mil. 200 mil ele pode abrir ali crédito suplementar. Então, veja, é a própria lei do orçamento que já nasce com essa determinação. Eles se abraçam ao orçamento, eles se tornam um só. Por quê? Porque ele já nasce com a Lua. A gente vai já ver em que situações os créditos suplementares eles estão apartados da Lua, tá? Porque eles nascem na Lua até determinado percentual. Tudo aquilo que precisar ser reforçado acima daqueles limites que já foram pré-determinados, a gente vai ver que a gente precisa de alguns critérios mais minuciosos. A gente precisa ter um cuidado um pouco maior em relação aos casos que ultrapassam o valor que já está determinado dentro do orçamento, tá? Olha só algo muito importante, ó. Os créditos suplementares, eles não podem ser reabertos no ano seguinte, mesmo que aprovados nos últimos 4 meses ou no último dia do ano, eles não podem ser reabertos. Isso daqui a gente vai já ver o quê? A gente vai já ver que os especiais e extraordinários, quando eles tiverem o ato de promulgação dado nos últimos 4 meses do ano, se houver saldo, aquele saldo pode passar para o exercício seguinte. Os suplementares, eles não têm. Os suplementares, eles não passam por essa regra. Então, dos 3 tipos de crédito, qual é o único que não passa de um exercício para o outro? Crédito suplementar. Ou seja, o suplementar, ele é o único que obedece, de fato, o princípio da anualidade. Se eu estou dizendo que ele é o único que obedece ao princípio da anualidade, é porque os especiais e os extraordinários são meio que uma exceção. É uma exceção ao princípio da anualidade. É o quê? Você usar o saldo de um crédito adicional de um exercício financeiro para o outro. Mas aí tem uma regrinha que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Ainda sobre os créditos suplementares, a gente precisa levar as regras da Lei 4.320, tá? Lembrem-se, a Lei 4.320 diz o seguinte: os créditos adicionais, suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto. Então, tem que ter uma lei autorizando e tem que ter um decreto abrindo.
A particularidade do suplementar é o quê? É porque a lei que autoriza é a própria Lua. Então, se a LOA já está autorizando determinado percentual de ser aberto durante o exercício para ser suplementado, então basta que o governo edite um decreto abrindo. Por quê? Porque a autorização já está no orçamento. Só que nós temos os casos em que, caso eu precise de um valor maior do que aquele percentual que a LOA autorize, aí sim eu vou precisar de uma nova lei específica e um novo decreto. Essa lei específica, ela só vai autorizar, na verdade, aquilo que não está dentro do percentual aprovado na LOA. O professor me deu um exemplo, que não ficou muito claro. Digamos que a lei orçamentária anual do estado de Sergipe tem lá, no artigo 32, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar na importância de até 20% das dotações constantes no anexo tal. Aí tem lá, no anexo tal, o Ministério da Saúde do Estado de Sergipe pode abrir 2 milhões. Se fica o poder autorizado a abrir 20%, se ele pode abrir 20% a mais, então você pega os 2 milhões, calcula 20%. 10% de 2 milhões dá o quê? 200 mil. 20%, 400 mil. Então, até 2 milhões e 400 está o Poder Executivo autorizado a gastar, a reforçar. Porque, veja, 2 milhões inicialmente, mais 20% autorizado como crédito suplementar, ele pode abrir até mais 400. Então, se ele precisa usar até 2 milhões e 400, o que é que ele vai fazer? Apenas um decreto. Por quê? Porque a autorização na lei já está dentro do orçamento. O orçamento não é uma lei. Lei orçamentária anual. É um instrumento de planejamento. Então, a própria LOA já está dando autorização. Eu só preciso de um decreto. Então, o autorizado por lei e aberto por decreto, no caso do suplementar, a própria lei é quem? A LOA. Então, só preciso de um decreto para abrir o crédito suplementar. Agora, digamos que o governo, na verdade, lá do estado de Sergipe, vai precisar de 3 milhões. Opa, ele só tinha 2 milhões de dotação, mais 400 mil permitido para crédito suplementar e os outros 600 mil. Para esses 600 mil, o estado de Sergipe vai precisar editar uma nova lei e abrir um novo decreto. Nova lei para autorizar o excesso, o que passa da pré-autorização. Deu para entender? Então, veja, esse autorizado por lei e aberto por decreto, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a autorização na lei já está dada até determinado percentual. Acima daquele novo percentual, é aí sim que o governo vai abrir uma nova lei. Professor, essa nova lei é um novo orçamento? Não. É uma lei de crédito adicional, como qualquer outra. É uma lei. É feita pelo Poder Legislativo, mas a propositura dela é pelo Poder Executivo. É ele que vai ter a iniciativa aí desse projeto de lei. Tá bom? Aí, ó, caso os limites da Lua, que foi o que eu expliquei aqui, ó, caso os limites da Lua não sejam suficientes, os novos créditos devem ser autorizados pelo Poder Legislativo mediante lei específica, que é foi o que eu acabei de falar. Então, todos esses tópicos aqui, gente, eu acabei explicando para vocês aqui nesse bate-papo, tá bom? Cuidado, cuidado, que a autorização na Lua é só para o crédito suplementar. Especial e extraordinário não pode nunca estar contida dentro do orçamento. Tá bom? Olha o que eu falei para vocês. Se a autorização já estiver na LOA, naquele percentual permitido, a abertura vai ser dada por decreto. A autorização já está em lei. Que lei? Na LOA. Então, a abertura tem que ser por decreto. Tá? Aí, olha só a particularidade. Se a autorização decorrer de uma lei específica, o documento de abertura decorre da própria publicação da lei. Presta atenção que isso aqui é uma particularidade da União. Muito cuidado com isso aqui. Professor, o que é que eu vou levar para a prova? Para a prova, você vai levar a regra da Lei 4.320. Eles são autorizados por lei e abertos por decreto. Autorizados por lei e abertos por decreto. Autorizado por lei e aberto por decreto. Se tiver uma questão que fale do orçamento da União, trate de regras do Manual Técnico de Orçamento ou traga cobrança da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, aí você tem que ficar, né, antenado no seguinte, que na União, quando existe um crédito suplementar que é aberto por lei específica, ou seja, a lei específica é somente para aquilo que ultrapassa o valor já permitido na Lua. A própria lei
já abre. Professor, como assim, professor? O que é que eu tô mostrando para você? Que no caso da União, as leis de diretrizes orçamentárias estão dizendo o seguinte: a lei específica que abriu o crédito suplementar naquele valor que ultrapassa a LOA, aquela lei específica, além de autorizar, ela abre. É como se eu estivesse dizendo que a própria lei, ela autoriza e abre. Eu não preciso de um novo decreto, no caso da União. Por quê? Porque a lei já abre. Professor, como é que pode isso? Quem é que está dizendo? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que dá a orientação para a elaboração do orçamento. Então, se a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que isso aconteça durante o exercício financeiro, então está tudo certo. Tá ok? Lembre-se que isso é uma particularidade para o governo federal. Tá bom? Muito cuidado também, muito cuidado também no seguinte: se o crédito suplementar tiver como fonte a anulação de dotação daquele próprio poder ou órgão, quem vai abrir não é um decreto do executivo. Por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia precisa abrir um crédito adicional e a fonte, a gente vai daqui a pouco estudar quais são as fontes para abertura de crédito adicional, e a fonte para abertura é a anulação de alguma dotação do próprio tribunal. Então o tribunal está dizendo o seguinte, ó, eu quero dinheiro para fazer isso e você vai tirar disso aqui que eu não vou mais usar. Veja, é uma dotação do próprio tribunal. Eu estou anulando algo de alguma dotação e quero usar em outra. Esse ato que abre é um decreto do executivo? Não, é um ato do próprio poder. É um decreto judiciário. E aí depende de cada poder. Lá no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, pode ser, sei lá, uma resolução, né? Pode ser um decreto legislativo. Enfim, vai depender de cada caso, vai depender do concurso que você vai estar fazendo. Se você vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça, você vai estudar o regimento interno, você vai saber qual é o instrumento. Se você está estudando para a Assembleia Legislativa, você vai saber qual é o instrumento que vai ser aberto. Mas é um ato do poder e não um decreto do executivo. Tá? Lembre-se que isso só acontece quando a gente tiver abertura de crédito adicional que leve em conta o quê? Anulação de dotação do próprio órgão. Tá bom? Caso contrário, tem que ser um decreto executivo. Ainda sobre os créditos suplementares, a gente precisa levar algumas regrinhas da Lei 4.320. Vamos lá? Para abrir crédito suplementar, eu preciso de justificativa e eu preciso dizer qual é a fonte que vai bancar aquele crédito suplementar. Isso vale tanto para o suplementar como para o especial. Então anota isso aqui, ó. Essa exigência vale também para os créditos especiais. Tanto o suplementar como o especial precisa da justificativa e precisa que você indique a fonte de recursos, tá? Outra coisa, a classificação da despesa contida no crédito suplementar irá variar segundo a finalidade do gasto. E a sua vigência está limitada ao exercício. Veja que é o único que cumpre o princípio da anualidade. E mais um, para fechar, lembrando que isso aqui é aprofundamento, tá? Os ministros de Estado podem abrir crédito suplementar se houver delegação do presidente da República. Estou trazendo uma regra do governo federal, Manual Técnico de Orçamento Federal. Muito cuidado com esses aprofundamentos, porque isso aqui nem tudo está na 4.320. Muita coisa que eu estou falando aqui é aprofundamento. Então você tem que tomar cuidado na hora de fazer questão da FCC, porque ela é muito literal. Ela vai muito texto da lei. Quando ela quer cobrar algo além, ela vai dizer, conforme o manual de contabilidade, conforme o manual técnico, aí você tem que ficar ligado. Eu estou dando aula no nível mais aprofundado, mas você tem que ficar direcionado para a sua banca. A banca FCC ela é bem literal, ela vai pegar o que está na 4.320, tá bom? Então, essa regra do ministro de Estado não está na Lei 4.320. Créditos suplementares, presta atenção. Resumo desses aprofundamentos. Nós temos créditos suplementares autorizadas na própria LOA, que é naquele percentual permitido, e nós temos os créditos que dependem de autorização em lei. Lembrem-se que essa autorização legislativa aqui é outra lei. Não é a LOA, anota aí. Não é a LOA. Por quê? Porque se depende de uma nova lei, é porque isso aqui está acima do percentual da LOA. Se é acima do percentual da Lua, eu preciso de uma nova lei. É o resumo do que eu acabei de falar aí a nível de aprofundamento para vocês, tá bom? Já em relação aos créditos especiais, beba sua água, beba sua água.
Tudo caminhando aí certinho no chat? Bora. Em relação aos créditos especiais, qual é a finalidade dele? Vamos lá. Ele é destinado para aquelas despesas em que não tem dotação na Lua. A Lua não abordou aquela despesa não está prevista no orçamento, então é para uma despesa nova, tá? Então, seguindo a regra da 4.320, a autorização vai ser feita por lei e a abertura vai ser feita por decreto, tá bom? Presta atenção nesse detalhe. Como é uma despesa nova, precisa de uma nova lei, precisa de autorização legislativa. Não existe realização de despesa sem previsão legal, sem previsão em lei, tá bom? Os especiais referem-se a despesas novas não contempladas no orçamento. Da mesma forma que eu falei para vocês dos suplementares, os especiais necessitam de justificativa e precisa que seja indicada a fonte de recursos. A gente vai já ver que essa regra não vale para os extraordinários. Por quê? Porque é para situação imprevisível, situação urgente, tá? E aí eu trago aqui a exceção ao princípio da anualidade. Lembrando que essa regra vale tanto para os especiais como para os extraordinários. E assim a gente vai cortando o caminho, né? Já vai dando dica para vocês irem anotando aí. Aí lá na frente a gente repete de novo. Bora. Se for promulgado nos últimos 4 meses do ano, o saldo pode ser incorporado, ou seja, você vai reabrir aquele saldo no exercício financeiro seguinte, se houver saldo e, claro, principalmente, se o objeto destinado àquele gasto não tiver sido concluído. Por quê? Porque digamos que você abriu 100 mil de crédito especial em meados de novembro. Abriu 100 mil. Para uma despesa não prevista. Sei lá, para comprar novos medicamentos. Chega em 31 de dezembro, você tem um saldo de 5 mil, gastou 95, né? Tem um saldo de 5 mil, comprou todos os medicamentos, aí vai falar assim, eu não vou dar esses 5 mil para o governo não, vou incorporar o orçamento do ano seguinte, que eu não vou perder, que eu não sou nem besta. Pode? Pode não. Inconstitucionalidade por perda de objeto. Então são 2 requisitos, na verdade 3, para se reabrir um crédito de um ano para o outro. Primeiro, tem que ser especial ou extraordinário. O suplementar não pode. Segundo, tem que ter saldo não utilizado. Terceiro, o objeto destinado àquele gasto não pode estar concluído. Porque se tiver concluído, aquele saldo ali vai acontecer outra coisa, que a gente não vai ver agora. A gente vai ver só lá na aula de receita e despesa. Tá certo? Continuando. Forma de abertura, mesmo esquema. Os créditos suplementares e especiais, lembra? A regra vale para os dois, são autorizados por lei e abertos por decreto. E aqui, gente, não tem aquela história de até determinado percentual para o especial, não. Todo crédito especial é autorizado por lei e aberto por decreto. No caso do governo federal, vale aquela mesma dica de aprofundamento que eu falei no suplementar. A própria lei que abre, a lei específica que autoriza, a própria lei que autoriza a abertura do crédito especial, ela mesma já abre, então ela dispensa o decreto. Mas isso só vale para a União, porque é uma regra trazida pelas leis e diretrizes orçamentárias do governo federal. Então você só vai lembrar desse detalhe se a questão mencionar. Se a questão não mencionar, você vai marcar o quê? Autorizado por lei e abertos por decreto, que é o que aparece em 99% das questões da FCC. Tá bom? E aí, preste atenção na reabertura. A reabertura de crédito especial é a regrinha dele, ele meio que foge da 4.320. Por quê? Porque a reabertura vai depender de ato, e o ato é diferente para cada poder. Decreto executivo, se for poder executivo, decreto judiciário, se for judiciário, resolução ou decreto legislativo, se for legislativo, ou um ato similar lá do Ministério Público. Lembrando que a reabertura ela não é obrigatória. E o crédito especial, se ele já atendeu a despesa e mesmo assim sobrou saldo, ele não deve ser reaberto. Aquela história, inconstitucionalidade por perda de objeto. Outra regrinha muito importante que vale para créditos adicionais, e aqui já é uma dica que você vai unir com um assunto que você vai ver lá no fim do curso, que é o novo regime fiscal. Quando você precisar fazer uma reabertura de crédito, no caso especial ou extraordinário, essa reabertura ela não pode extrapolar o limite com a despesa primária daquele ente.
Por quê? Porque com o novo regime fiscal, a gente tem que agora cumprir limites individualizados para a despesa primária, aquelas despesas que impactam o resultado primário, né? Em que você só tira ali as despesas financeiras. Então, se o limite individualizado do Poder Legislativo é 10, e eu estou pegando a reabertura de um crédito adicional de um ano para o outro de 2, e esse crédito adicional é para uma despesa primária, então é como se eu tivesse um limite máximo do ano é 10. Aí eu vou abrir mais 2, aí eu vou ter uma nova despesa primária do novo exercício de 12. Pode? Pode não. Então, para eu reabrir um crédito adicional, claro, que é destinado a uma despesa primária, aquela despesa primária ela tem que estar dentro do limite da despesa primária do ano seguinte. Porque se não tiver, eu fico condicionado a anular outra despesa primária daquele ano. Porque senão eu vou extrapolar o limite individualizado. Deu para entender? Então, veja só. O novo regime fiscal deve ser obedecido na íntegra. Ou seja, as despesas primárias de um exercício financeiro, elas não podem ser afetadas, elas não podem ser eu vou dar uma colher de chá porque eu estou pegando uma reabertura de um ano para o outro. Tá, mas de um ano para o outro está vindo uma despesa primária. Então, aquela despesa primária ela vai afetar o indicador de resultado primário desse ano. Então, para eu fazer essa reabertura do ano passado, eu preciso anular a dotação de alguma despesa primária para a conta fechar no final e o limite não ser quebrado, tá bom? Isso aqui é aprofundamento do aprofundamento do aprofundamento e aqui a gente está juntando com o novo regime fiscal. Crédito especial, então o que é que a gente tem sobre ele? Ele é destinado a despesa nova. Nós temos dois tipos. Nós temos crédito especial, o primeiro, o que nasce, e nós temos a reabertura de crédito especial, tá bom? Lembrando que a reabertura dos créditos especiais, nós temos assim um aprofundamento que está lá no Manual Técnico de Orçamento. Vamos ver o que é que traz o manual. A reabertura de créditos especiais dos orçamentos fiscal e seguridade social pode ser realizada por ato próprio dos poderes. Lembra que eu falei para vocês? É ato próprio do poder que faz o quê? A reabertura. Claro que isso vai ser feito após a primeira avaliação de receitas e despesas, ao que se refere o artigo 9º, que é aquele artigo que fala da limitação de empenho. Contudo, fica condicionada à anulação de dotações orçamentárias relativas a despesas primárias, aquela história do novo regime fiscal, para reabrir crédito especial de um ano para o outro, e aquele crédito for destinado a uma despesa primária, essa despesa primária vai estar condicionada a outra despesa primária ser anulada no exercício seguinte, tá bom? Para poder esse limite não ser extrapolado. E aí a gente chega finalmente nos créditos extraordinários. Vamos ver para que ele serve. Ele é destinado à despesa imprevisível e urgente. Você vai identificar de cara isso aqui nas questões. É muito simples, tá? Como nos casos de guerra, comoção interna e calamidade pública. Cuidado, gente, que não é só nesses três casos. Olha o português. Como nos casos de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, não são só nesses casos. Principalmente nesses casos. Como em outros. Como nos casos de guerra, comoção e calamidade pública. Esse tipo de despesa não comporta previsão. São despesas imprevisíveis e urgentes. Então, é por isso que eles não se submetem à aprovação do Congresso. Então, eu não necessito de lei para abrir crédito extraordinário. Ele vai ser aberto por medida provisória por decreto do Executivo. Pelo fato de ele não comportar previsão, eles não necessitam de justificativa e eles não necessitam da indicação da fonte de recursos, que é uma regra que vale para o suplementar e para o especial. Dando continuidade, olha só, são autorizados através de medida provisória. A própria medida provisória ela já abre o crédito extraordinário, que depois deve submeter lá a apreciação do Congresso. E aqui segue a regra normal do artigo 62 da Constituição Federal. Vai passar por todos os trâmites que passa uma medida provisória. Então, veja, para abrir um crédito extraordinário, o Poder Executivo ele não pede autorização do Legislativo. Então, não são abertos por lei. São abertos por medida provisória. E se aquele ente não tiver medida provisória como instrumento legislativo, né? Aí sim ele vai abrir mediante decreto do Executivo. Mas não precisa de autorização em lei. Não precisa indicar a fonte de recursos e não precisa de justificativa, que são regras que se repetem no suplementar e no especial. Outra coisa,
Ele abre e depois dá conhecimento ao Congresso. Primeiro ele abre, depois ele dá conhecimento. Por quê? Porque essa medida provisória ela nasce com força de lei, mas ela ainda precisa passar por todo o trâmite legislativo para você identificar se ela vai ser convertida em lei ou não. Ela vai ter que passar por todo o processo. E aí a Constituição Federal, lá no artigo 62, ela traz todas as regrinhas, né? Qual é o prazo, quando é que ela entra em regime de urgência, quando é que ela é convertida em lei, se ela não for convertida, quem é que vai dizer o que é que acontece com os efeitos de tudo que acontece enquanto ela estava pendente de ser convertida ou não. Tudo isso está lá na Constituição Federal, você vê em direito constitucional, tá bom? E aqui, gente, eu trago aquele aprofundamento no sentido de que nem todos os entes têm medida provisória como instrumento legislativo. Se determinado estado tem na sua Constituição estadual medida provisória, então ele vai abrir por medida provisória. Se ele não tiver medida provisória como instrumento legislativo, o governador daquele estado vai abrir por quê? Por decreto executivo. E olha o detalhe: determinado município para abrir crédito extraordinário, o prefeito só abre por medida provisória se a medida provisória tiver previsão na lei orgânica daquele município e se o estado que tem aquele município também tiver medida provisória na sua Constituição estadual. Então, gente, geralmente o município tem a sua lei orgânica, ele vai se espelhar na Constituição daquele estado. Então, certeza, se tem medida provisória na lei orgânica do município, vai ter medida provisória na Constituição daquele determinado estado, tá? Ah, professor, mas o município tal tem e o estado fulano de tal não tem. Tá, e isso não vai cair na sua prova. Tá? Isso não vai cair na sua prova. Continuando. Mesmo sendo urgente e inadiável, esses créditos estão sujeitos aos limites previstos onde? Na própria Constituição. A Constituição veda a concessão de créditos ilimitados. Não é exigida a indicação da fonte, não é exigida a justificativa. Veja que é um duplo não, e esse não só vale para os extraordinários. Os suplementares e os especiais precisam dos dois, justificativa e indicação da fonte. As fontes de recursos serão posteriormente fornecidas. Posteriormente quando, professor? Não interessa, não vai cair na sua prova. Leve para a prova só o texto literal da lei, tá bom? Mesmo esquema, no caso de reabertura, isso aqui vai depender de ato próprio de cada poder, tá? Cada poder vai fazer a sua reabertura, tá bom? Jurisprudência do Supremo. Nós já temos jurisprudência que não é mais novidade, né? Desde 2008 já se admite controle de constitucionalidade de leis orçamentárias. Então já lá em 2008 nós já abrimos precedente aí para julgamento de inconstitucionalidade de um crédito extraordinário. Então veja, leis orçamentárias, quando eu falo leis orçamentárias, eu estou falando PPA, LDO e LUA, e leis de créditos adicionais podem sofrer controle de constitucionalidade como qualquer outra lei, tá? Desde que trate de matéria, né, que confronta diretamente o texto da Constituição, tá bom? Olha aqui um detalhe também, aprofundamento do Manual Técnico de Orçamento. As leis de diretrizes orçamentárias, ano a ano, elas têm determinado que a lei que abre um crédito adicional só pode se restringir a um único tipo de crédito. Ou seja, se eu tenho uma lei para abrir um crédito especial, aquela lei ela pode ter até mais de um crédito, mas todos têm que ser especial. Eu não posso ter a lei 13.000, abre crédito especial no valor de tanto e suplementar no valor de tanto. Não pode. Eu estou tratando de uma lei abrindo dois tipos de crédito. Não pode. Eu posso ter a lei 13.000, abrindo crédito especial de tanto para o órgão tanto para o órgão X, tanto para o órgão Y. Mas todos são créditos especiais. Então, uma lei para cada tipo de crédito. Ah, eu preciso abrir suplementar também. Outra lei. Tá bom? Cuidado. Isso aqui é aprofundamento, tá? Quem é que está dizendo isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. Ela tem trazido artigos no seu texto ano a ano em relação a isso. Tá? Em relação aos créditos extraordinários, vamos lá, o que é que a gente precisa revisar? Eles não dependem de autorização legislativa, ou seja, a autorização vai dar, no caso da União, por medida provisória,
com remessa imediata ao Poder Legislativo para que seja submetido ao rito de conversão em lei. Isso aqui vai se repetir para os demais entes. Claro que nem todo ente tem medida provisória. Quando não tiver medida provisória, abre por decreto. Como a execução independe da existência de recursos, a indicação da fonte não é obrigatória. Se a questão falar que é do governo federal, conforme as últimas LDOs, aí você pode chegar nesse nível de aprofundamento, que eu vou colocar aqui em laranja. Ó. O Poder Executivo da União, deixa eu mudar aqui a cor, né? O poder Executivo da União tem dito como cortesia, como fugindo da regra, ele tem dito qual é a fonte que vai suportar aquele crédito extraordinário, mesmo não precisando. Mas veja, isso é algo da União. É algo que tem acontecido nos últimos anos para o governo federal. Então, isso aqui não é regra para a prova, tá? Mas aqui a gente está estudando um nível mais aprofundado, né? Aquela regrinha, né? Pode ser reaberto de um ano para o outro extraordinário? Pode. Tanto ele como os especiais. Os dois podem, tá? E agora a gente chega ali na fonte de abertura para crédito adicional. Esse tópico que é muito cobrado na banca FCC. E geralmente a banca ela consegue fazer, numa questão com 5 itens, cobrar às vezes 5 assuntos diferentes, ou então cobrar, esgotar um assunto inteiro em 5 itens. Então, pode vir na mesma questão para você identificar qual é o tipo de crédito, qual é a forma de abertura e qual é a fonte que abre, né? E aí você tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Quais são as fontes permitidas para custear um crédito adicional? Deixa eu logo começar dando uma dica para vocês. Essas 4 primeiras fontes aqui estão previstas na Lei 4.320. Essas 4 primeiras estão na Lei 4.320. A reserva de contingência ela foi prevista no Decreto-Lei 200 de 67. Essa fonte aqui, a gente vai já ver, ela está na Constituição Federal. E essa última fonte, ela está prevista no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Olha só, hein? São várias fontes que vêm de lugares diferentes, né? Vamos ver as mais cobradas, claro. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Cuidado, é superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. O que a banca faz? Troca. Ela bota superávit patrimonial no balanço financeiro, no balanço orçamentário. Não, é superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Lembrando que desse saldo aqui você tem que computar quem? Aqueles que são transferidos e se eles tiverem operação de crédito vinculada, você tem que abater. Porque se já tem uma operação de crédito que passa de um exercício para o outro, e esse crédito lá atrás, ele foi garantido por uma operação de crédito, então quando você passa, você não precisa abater aquele valor, você vai somar aquela operação de crédito, tá bom? Os provenientes do excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? É aquela diferença que você vai calcular mês a mês do que você previu na LOA e o que você de fato arrecadou. Ou seja, quando você arrecada mais. Quando você arrecada mais do que você previu, então você está tendo um excesso de arrecadação. Lembre-se que para quando você for abrir o excesso de arrecadação, primeiro você precisa abater todos os créditos extraordinários abertos no exercício. Tá vendo aqui qual é a fonte que vai custear crédito extraordinário? Na maioria dos casos é o excesso de arrecadação. Do excesso de arrecadação, você não vai logo utilizar todo, não. Você vai logo abater quem? Os créditos extraordinários que foram abertos naquele ano, para a gente se livrar logo daquele bucho ali, né? E tem que considerar também ainda a tendência daquele exercício. Se tem uma tendência de aumento da arrecadação, você vai considerar. Se tem uma tendência de queda, você também vai considerar. Nas questões, a banca vai te dizer. A tendência de queda é de tanto, aí você abate. A tendência é de aumento, de elevação de tanto, aí você vai somar. Nós temos também como fonte a anulação de outra dotação. Essa anulação pode ser parcial ou total. Você anula a dotação. Ah, eu ia construir um hospital, não quero mais, vou construir agora uma escola. Então você está anulando a dotação de um lugar e vai usar em outro lugar. Isso pode, é uma fonte, né? A fonte mais fácil de você visualizar também são os famosos empréstimos. São as operações de crédito autorizadas em lei. Operação de crédito é uma fonte para abertura de crédito adicional. Então, a gente terminou com as fontes previstas na Lei 4.320.
Nós temos também como fonte para abertura de crédito adicional quem? A reserva de contingência. Lembrando que a reserva de contingência, a gente vai dar uma revisada pesada nisso quando a gente estudar lei de responsabilidade fiscal. A reserva de contingência é uma parte do orçamento como se ele funcionasse como uma poupança. É o governo dizendo assim, olha, isso aqui é uma reserva minha. Vamos guardar um determinado percentual da LOA para determinados gastos que são ainda meio que imprevisíveis, né? São para os passivos contingentes. A reserva de contingência, na maioria dos casos, ela é utilizada para bancar quem? Aqueles gastos que o governo acha que pode ter que bancar, que são os passivos contingentes, que vão estar determinados onde? Lá no anexo de riscos fiscais que acompanha a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? Então, a reserva de contingência ela é uma fonte para abertura de crédito adicional, principalmente nesses casos, que é para bancar aí os riscos fiscais, os passivos contingentes. Eu tenho também como fonte para abertura de crédito adicional aqueles recursos que ficaram, né, ali sem despesa correspondente. Por quê? Porque durante a tramitação da lei, houve algum artigo que foi vetado, emendado ou rejeitado. Então, durante o processo de aprovação do orçamento, lá no Poder Legislativo, eu tive algum veto, alguma emenda ou alguma rejeição do veto que acabou deixando uma receita sem determinada despesa correspondente. Ou seja, eu fiquei com um valor ali no orçamento que eu não tenho uma despesa correspondente. Então, esse valor pode ser destinado para abertura de crédito adicional. Agora, cuidado que a Constituição só permite que ele seja aberto para quê? Para suplementar e especial. A própria Constituição está dizendo que só serve para esses dois. Tá? E a última fonte que a gente tem é a reserva do regime próprio de previdência do servidor, o RPPS. Essa aqui só está prevista no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, no MCASP. E detalhe, a reserva do RPPS só pode ser utilizada como fonte para abertura de alguma despesa relacionada ao próprio RPPS. Não pode bancar nenhuma despesa estranha ao regime próprio. É uma regra que o próprio manual traz. Tá certo? Deu para anotar tudo aí? Como é que está sendo? Tudo caminhando, ritmo de reta final, né? Pá, 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 não para não, tá? Continuando. Detalhe aí dos manuais, olha só. O reforço de um crédito especial ou o reforço de um crédito extraordinário deve dar-se, respectivamente, por um novo crédito especial e um novo crédito extraordinário. Como é isso, professor? Abrir um crédito especial de 100 para aquisição de medicamentos em determinado município. Era uma despesa que não estava prevista no orçamento, por isso que foi um crédito especial. Na verdade, eu vou precisar de 120. Então, eu abri crédito especial de 100 e posso abrir um suplementar de 20, né, professor? Não. Não, 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 não. Você não pode reforçar um crédito especial com um suplementar. Você tem que abrir um novo especial. Então, o reforço de um crédito especial é um novo crédito especial do valor que você precisa reforçar. O reforço de um crédito extraordinário é um novo crédito extraordinário no valor que você precisa reforçar. Você não vai reforçar um especial com um suplementar. Você não vai reforçar um extraordinário com um suplementar. Isso não é permitido, tá bom? E aí, para a gente fechar o nosso módulo de créditos adicionais, nessa parte teórica de créditos adicionais, a gente precisa ter uma noção global ali do orçamento e a gente precisa identificar quais fontes alteram o valor global do orçamento inicialmente previsto e quais não alteram. Por exemplo, professor, eu nunca entendi essa parte, presta atenção. Você tem um orçamento de 100. A receita está 100 e a despesa está 100. Olha aqui, vamos ver cada caso. A receita é 100 e a despesa é 100. Uma das fontes para abertura de crédito adicional é a anulação de dotação. Ou seja, eu tinha 100 de receita e 100 de despesa. Desses 100, eu anulei 10 de determinado lugar e vou usar esses 10 em outro lugar. O meu valor global alterou? Não. Por quê? Porque eu só fiz a anulação de dotação. Eu tirei dinheiro de um lugar, dotação no caso de um lugar, e vou utilizar o outro. Então, veja, a anulação de dotação, ela não altera o valor inicialmente aprovado, porque eu só estou trocando de lugar o gasto. O mesmo acontece com a reserva de contingência. Por quê? Porque a reserva de contingência é o seguinte, está aqui o meu orçamento.
o governo vai fazer uma reserva. Ele vai dizer que um determinado percentual do orçamento fiscal, geralmente é 0,2% do orçamento fiscal, é destinado para a reserva de contingência. Quando o governo precisa utilizar aquilo ali, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor que está na reserva e vai transformar isso aqui no crédito adicional. Ou veja, isso aqui não foi alterado. Ele só tirou da gaveta da reserva de contingência e chamou agora de crédito adicional. Então o valor global não foi alterado. E você precisa notar o que é que vai alterar o valor global. Preste atenção. Meu orçamento inicial era 100, minha despesa, né? Minha receita era igual à despesa de 100. No decorrer do exercício financeiro, o governo tem autorização para abrir uma operação de crédito de 10. Opa, minha LOA inicial estava com 100. Se o governo abre uma operação de crédito, que é um empréstimo que ele vai tomar junto ao banco, a uma instituição financeira, de mais 10, então o valor inicialmente, que era 100, vai ficar 110. Então isso aí aumenta o valor global da LOA. Isso vale tanto para a operação de crédito, isso vale tanto para o excesso de arrecadação, por quê? Porque o excesso de arrecadação é aquilo que é arrecadado a mais do que era previsto. Então, se estava previsto 100 e eu arrecado 120, então aqueles 20, eles aumentam o valor inicialmente previsto. O mesmo acontece com o superávit financeiro, principalmente porque o superávit financeiro vem do ano passado. Ele é apurado do exercício anterior, do balanço patrimonial do exercício anterior. Então, se vem o dinheiro do balanço patrimonial do exercício anterior, que vai ser somado ao meu orçamento atual, é claro que o valor global do meu orçamento atual vai ser alterado. Agora tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Os recursos sem despesas correspondentes, na verdade, não é nem que desequilibra o orçamento. É a própria LOA que é publicada em desequilíbrio. Ou seja, a LOA vai ser aprovada, mas com um veto, com uma emenda, que deixou algum recurso público sem despesa correspondente. Então, não é que o valor global da LOA foi alterado, mas não. A LOA já foi meio que publicada em desequilíbrio. É isso que traz a doutrina de Giovanni Pacheco. Tá bom? Com isso, já podemos ir para as nossas questões. Vamos ver como é que a FCC trabalha o assunto de créditos adicionais. Questãozinha número 1, questãozinha de 2022. Bora lá. Em 2020, o ente público constatou a necessidade de abrir crédito orçamentário adicional, não disse qual, para a compra urgente de materiais em decorrência de uma pandemia imprevista. Você já está identificando aqui guerra, calamidade pública, né? Ou comoção. No caso aqui, ó, compra urgente de material em decorrência de uma pandemia. Você vai já lembrar o quê? De crédito extraordinário, né? Para a abertura do referido crédito, que você já sabe que é um extraordinário, é assim que você vai fazer a questão, tá? Já vai riscando a prova. Pode riscar a prova, viu? Pode riscar a prova. Adivinha? Pode riscar a prova. Para a abertura desse crédito, de acordo com a 4.320, o ente público deve ter o quê? Letra A. Indicado os recursos. Precisa? Não. Não precisa indicar a fonte de recurso para crédito extraordinário. Aí ele continuou, sendo que o superávit apurado em balanço patrimonial de 2019 seria uma possível fonte. Essa parte aqui está correta. Mas não precisa ter indicado a fonte. B. Indicados os recursos. Não precisa. Sendo o superávit apurado em balanço financeiro, aqui está errado de novo, não é balanço financeiro, é balanço patrimonial. C. Obtido prévia autorização em lei. Não preciso de prévia autorização em lei. A gente abre por medida provisória e depois dá conhecimento ao Congresso, né? A letra D diz, efetuado direto a abertura por decreto. Lembrando que aqui eu estou falando de um ente público, que eu não sei qual é, tá? Não necessariamente é a União. Então ele diz que pode ser aberto por decreto? Pode. Ou decreto ou medida provisória. Lembrando que é um decreto do executivo, do referido ente, e dado imediato conhecimento. Sim, é imediato conhecimento. Eu não preciso pedir autorização, mas eu tenho que dar conhecimento ao poder legislativo daquele ente. Letra E, utilizado crédito do tipo extra-orçamentário. Eita, na pressa um monte de gente marcou, né? Não é extra-orçamentário, é extraordinário. Cuidado, porque na pressa você está emocionado, você está cansado, você está estressado, você está com fome, você está nervoso, está ansioso, levou chifre, está com dor de barriga, tá com, né, quer comer chocolate. Você vai marcar a letra E, ainda sai rindo, né? E tu vê aquela questão é bem fácil, muito dada. A é muito fácil, né?
Questão readáptada. Tu viu lá? Tinha lá extraordinário. Aí o bichinho. Não, não tinha essa opção extraordinário. Não, você tinha. Você vai jurar de pé junto que tinha. Na terça-feira, ó. Só a voadora, né? Cuidado com a pressa. Cuidado com a pressa. Ele trouxe aqui extra-orçamentário e não extraordinário. Gabarito da questão, letra D. Questão número 2, mais uma questão de 2022. Um ente público constatou em março de 2022 que a dotação orçamentária destinada para atender despesas com obras e instalações seria insuficiente e procedeu à abertura de crédito orçamentário adicional para a despesa sem caráter de urgência. Olha só. Então ele identificou que existia uma dotação na Lua, aquela dotação se tornaria insuficiente, e aqui você já vê que tem cara de crédito suplementar. E ainda assim, para reforçar, ele te disse o seguinte, que não tem caráter de urgência, para descartar qualquer possibilidade de ser um crédito extraordinário. Para a abertura do referido crédito, de acordo com a 4.320, o ente pode ter utilizado, desde que não comprometido, recurso de onde? É uma questãozinha que fala sobre as fontes, né? Letra A. Economia orçamentária apurada em balanço orçamentário. Tudo errado. Primeiro, economia orçamentária, economia de despesa não é fonte para abertura de crédito adicional. Anota aí. Economia de despesa não é fonte para abertura. Ah, eu vou economizar esse dinheiro aqui, não quero gastar com isso. Economizando aqui, eu vou gastar com outro, né? Como fonte. Não pode. Outra coisa, a questão falou balanço orçamentário. Não é balanço orçamentário, é balanço patrimonial. Letra B. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 2021. Sim ou não? Sim. É uma fonte. Lembrando que é uma questãozinha que fala de março de 2022. Então, é superávit financeiro, ó, superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Do exercício anterior. C. Do resultado patrimonial. Não, é do superávit financeiro do balanço patrimonial. Ele misturou tudo, né? Letra D, do resultado financeiro. Não, é do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do ano anterior. E letra E, do saldo positivo entre a receita orçamentária prevista e a atualizada do primeiro bimestre de 2022. Primeiro, que não necessita ser do primeiro bimestre. Segundo, que o excesso de arrecadação é a diferença positiva entre a receita realizada menos a prevista. Para haver excesso, eu preciso arrecadar mais do que eu previ. Ou seja, é por isso que traz essa diferença positiva. Só que aí ele traz, ó, olha como a letra E foi maldosa. Ela fala, o saldo positivo entre a prevista e a atualizada. Gente, se eu pegar a que foi prevista menos a que eu de fato arrecadei, essa diferença não dá positiva, ela dá negativa, se eu tiver arrecadado a mais. Tá? Então, muito cuidado com esse item. Gabarito da questão, letra B. Questão número 3. As emendas à lei orçamentária feita após sua aprovação e dotadas de efeitos financeiros constituem créditos que são classificados em. Olha só, eu achei interessante essa questão porque ele trata créditos adicionais como emendas. Olha a FCC tentando complicar a sua vida com uma questão fácil. Gente, o que é uma emenda? Emenda é como se você estivesse pegando algo que já estava ali e está fazendo o quê? É um curativo, né? Você está consertando, você está retificando algo que está meio que quebrado, danificado. É isso que faz um crédito adicional. Ele retifica um orçamento. Então, a FCC chamou a emenda aqui de crédito adicional. Ó, vamos ler de novo. As emendas à LOA é como se eu estivesse dizendo os consertos que a gente faz na LOA. Os curativos que a gente faz na Lua, após a sua aprovação e dotadas de efeitos financeiros, constituem créditos. E a gente sabe que são créditos o quê? Adicionais. São classificados em quais? Aí você veja que é uma questão fácil, mas a questão começa falando de emenda e você, vixe, nem revisei ciclo orçamentário. Não tô entendendo como é que emenda se junta com crédito adicional, né? Você já dá um bolo na sua cabeça, tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui. Quais são os 3 tipos de crédito? Fácil, né? Suplementar, extraordinário e especial. Sim ou não? Sim. Estes últimos destinados às despesas como guerra, por exemplo. Estes últimos especiais. É isso? Não.
Quem destinado à guerra é extraordinário. Letra B. Especiais, extraordinários e suplementares. Ok. Estes últimos podendo ter sua abertura autorizada na própria LOA. Estes últimos quem? Suplementares. Podem ser suplementar aberto na própria lei? Pode. No próprio orçamento a gente já tem autorização para abrir crédito suplementar. Gabarito letra B. Letra C. De transposição, de remanejamento e de transferência. Estes últimos encaminhados, isso aqui não é tipo de crédito adicional. Isso aqui a gente vai estudar em princípios, tá? Especiais, extraordinários e adicionais? Não. É especial, extraordinário e suplementar. E letra E, de novo, né, o erro da letra C, trazendo aí transposição, remanejamento e transferência. Transposição, remanejamento e transferência não é crédito adicional. A gente vai ver que isso é outra alteração orçamentária, que não é crédito adicional. Portanto, gabarito da questão número 3, letra B. Vamos para a questão número 4. Bora lá. No que se refere aos créditos adicionais especiais, suplementares e extraordinários, no âmbito das finanças e orçamento público, e considerando o disposto na Constituição e na 4.320, é correto afirmar. Veja, é uma questão que pode cobrar tudo da Constituição e tudo da 4.320 que fala de créditos adicionais. Letra A. A abertura de crédito suplementar somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Já está errado, porque isso é para crédito extraordinário. Letra B. Créditos suplementares são destinados a despesas para as quais não haja dotação. Opa, aqui é crédito especial. Letra C. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Sim ou não? Sim. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do ano, caso em que, reabertos nos limites, serão incorporados ao exercício subsequente. Sim, reabertura de crédito só vale para especial e extraordinário. Gabarito da nossa questão, letra C. Letra D. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados e abertos somente através de lei complementar. Negativo. Serão autorizados por lei e abertos por decreto. E essa lei é lei específica, é lei ordinária, não é lei complementar. Letra E. Créditos adicionais são autorização de despesa computada no orçamento? Não computadas no orçamento. Não computadas ou insuficientemente dotadas. Não computadas, especial e extraordinário. Insuficientemente dotada, os suplementares. Letra C, gabarito da questão número 4. Questão número 5. Suponha que determinado órgão público tenha se defrontado com a necessidade de adquirir insumos de informática em montante superior àquele considerado quando da elaboração do orçamento vigente, de sorte que a dotação consignada na LOA afigura-se insuficiente para fazer frente ao total necessário para a aquisição correspondente. Você já lê, já lembra de mim e já sabe que é suplementar. Gente, foram várias dicas, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, olha só. Adquirir insumos em montante superior àquele que foi considerado. Por quê? Porque o que já estava na Lua foi insuficiente. Você já sabe que aquilo ali tem cara de crédito suplementar. De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicáveis, letra A. A despesa poderá ser suportada com abertura de crédito adicional suplementar, sim. O qual, contudo, depende de autorização legislativa. Sim ou não? Sim. Gabarito letra A. Autorizado por lei e aberto por decreto. B. A geração da despesa condiciona-se à abertura de crédito extraordinário? Não, porque não é para caso imprevisível e urgente. Aqui é para algo que foi dotado insuficiente. C. Poderá ser aberto crédito adicional especial? Não. Especial é para aquela despesa não dotada no orçamento. Veja que ele já diz que na LOA já tinha, que só foi pouco. D. Os pagamentos poderão ser suportados com saldos de outras dotações de custeio não utilizada ou utilizadas parcialmente. Preste atenção. A gente não utiliza saldo, na verdade. A gente utiliza a anulação de dotação. E letra E. Poderá ser efetuado remanejamento entre dotações de mesma categoria, por ato do ordenador de despesa. Tudo errado. Porque remanejamento não é crédito adicional. Segundo, que para ter autorização
para ter um remanejamento, uma transferência, uma transposição, eu preciso sim de autorização legislativa. Eu preciso de autorização em lei para fazer uma transposição, um remanejamento ou uma transferência, ressalvado em alguns casos que a gente vai ver lá em princípios, tá bom? Portanto, questão 5, letra A. Questão número 6. No caso de iminência de surto de vírus letal em território nacional, as despesas necessárias para a prevenção e o combate à doença, bem assim para o tratamento adequado das pessoas infectadas por meio de importação em grande quantidade de soro produzido com exclusividade no Canadá e em valores muito superiores à dotação orçamentária para as despesas com saúde, letra A. Ou a gente vai analisar, né? Item a item. Vamos ver de um por um. Você já consegue identificar que tipo de crédito é esse, gente? Já dá, né? Olha só. Surto de vírus letal. Eu preciso de valor para prevenir e combater essa doença. Para tratar pessoas infectadas. Eu preciso importar medicamentos em grande quantidade, em valor muito superior à dotação orçamentária para a despesa que já está sendo suportada pela saúde. É um crédito extraordinário. Agora a gente vai julgar item a item, né? O inciso 1 diz: é admissível a abertura de crédito suplementar destinado à despesa urgente, como no caso de calamidade pública. Preste atenção. Por mais que ele tenha falado que eu vou precisar de um valor muito superior ao que o Ministério da Saúde já tem dotado na LOA, eu estou tratando aqui de um crédito imprevisível. É um gasto urgente. Se é urgente, se é imprevisível, eu não vou reforçar, eu vou abrir um crédito extraordinário. Inciso 2. Não poderá ser aberto crédito adicional, devendo ser promovida a realocação de receitas vinculadas de imposto. Menino, viajou na maionese, né? Criou situação, tudo errado aqui no inciso 2. Claro que pode ser aberto crédito extraordinário. O 3 diz: como já existe dotação orçamentária específica para despesas com saúde, admite-se a abertura de crédito suplementar. Agora, ó, presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nesse detalhe. Existe dotação no Ministério da Saúde para aquele gasto. Existe? Existe. Posso abrir extraordinário? Pode. Pode abrir suplementar? Também. Veja, ó. Professor, não entendi porque o inciso 1 está errado e porque no inciso 3 está correto. Preste atenção. O inciso 1 está errado porque ele maldosamente disse assim, ó, destinado à despesa urgente. O item está dizendo que é despesa urgente, então aqui não cabe suplementar. Aí a 3 diz: como existe dotação específica para despesa com saúde, aí se admite a abertura de crédito suplementar. Por quê? Porque eu estou levando em conta esse detalhe aqui. Desde que existam recursos disponíveis, sim, e desde que haja autorização por lei e abertura por decreto. Veja, é desde que aconteça isso, desde que aconteça isso e desde que aconteça isso. Resumindo, a letra 3 está dizendo o seguinte: por mais que a questão pareça não dizer exatamente isso, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, esses 3 isso, gente, são todas as regras exigidas na lei. Se acontecer essas 3 coisas, eu posso abrir suplementar. Por mais que na questão tenha falado em valor muito superior, essa questão é meio louca, né? Porque, ó, se eu vou precisar de um valor muito superior, é porque provavelmente não existiam recursos totalmente disponíveis. Só que o inciso 3 diz: como já existe a dotação? Existe, porque ele já disse aqui, ó. Até se admite suplementar. Até se admite. Mas aí eu preciso ter recurso disponível, eu preciso de autorização por lei e eu preciso de abertura por decreto. Veja, ele trouxe todas as regras da Lei 4.320. Então, o 3 está correto. 4. Admite-se a obtenção de recursos por meio de realização de operação de crédito. Sim, que é uma fonte para abertura de crédito adicional, né? Com a inclusão em crédito adicional suplementado os recursos provenientes da operação, desde que atendidas as outras exigências. Outras exigências essas que foram trazidas no inciso 3. Questão muito boa, muito boa. Revise essa questão para a sua prova, que foi uma questão excelente. Ela foi bem confusa. Ela trouxe uma situação de um jeito no enunciado,
E nos itens ela trouxe assim: ah, mas se fosse assim, se tiver recurso, se tiver aprovação em lei e se tiver abertura por decreto, aí pode ser um suplementar? Pode. Se, três sis. Sis esses que não aconteceram no enunciado da questão. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá certo, pessoal? Então a gente fecha aqui, né, o nosso módulo, essa nossa primeira parte de créditos adicionais, tá bom? E aí, na próxima aula, nos próximos blocos, né, nas próximas lives, a gente vai continuar com princípios orçamentários. A gente encerra a nossa aula aqui com créditos adicionais e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Vá lá para os grupos, o material anotado vai ser disponibilizado nos grupos do WhatsApp, no canal do Telegram. Fale comigo, professor, entrei depois, manda aí, eu mando. Fala comigo no direct que eu mando. Fala comigo no WhatsApp que eu mando. Lá no Telegram tem todos os arquivos disponibilizados. Você não pode ficar sem material, tá bom? A gente se encontra aí nas próximas aulas. Acompanhe o cronograma de aulas. Fiquem de olho nos grupos, né? Porque eu sempre posso fazer uma alteração, tá sempre muito corrido. Às vezes eu marco aula, depois desmarco e depois mudo o horário, mas é assim mesmo. Vocês são avisados às vezes até no dia, tá bom? É uma maratona gratuita aqui no canal, então vocês têm que ter um pouquinho de paciência aqui contigo, tá bom? Fechamos créditos adicionais. Temos mais encontros marcados em breve para ver aí ciclo orçamentário e princípios orçamentários. Até a próxima. Tchau, tchau.